o título de Aprendendo com Jesus. E nada melhor do que a gente aprender com Jesus. Ele é o nosso mestre. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler passagem muito conhecida. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. João 8, 10, 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Amém. Quando nós nos propomos estar alinhados com o Mestre, com Jesus, certamente iremos ser muito bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Amém. Amém. Presta atenção bem, porque esta ministração está recheada de palavras proféticas da tua vida. Esta foi uma palavra profética, dizendo: se nós estamos obedecendo a Deus, nós seremos bem-sucedidos. Amém. Não tem talvez. Sempre estará em nós a decisão de querer ou não aprender com Jesus. Essa é uma decisão minha, tua. Essa é uma decisão pessoal e Deus respeita essa decisão pessoal. Portanto, cabe a nós escolhermos como mestre, como mentor, Jesus ou não. É a nossa decisão. Esse é um episódio muito conhecido, onde Jesus foi mais uma vez envolveram Jesus em alguns fatos. E nós, desses fatos, podemos tirar muitas lições. Esse envolvimento de Jesus, ele vai trazer aprendizado para nós. Se nós estivermos de coração e mente aberta para aprendermos dele, o que nós temos que aprender? Se eu abrir o meu coração, se eu abrir a minha mente, certamente eu serei um eficaz aluno. Aprenderei do mestre lições preciosas. E fazendo um histórico do fato que ocorreu, que nós lemos, ele começa lá em João 8:1. Então, mas tem um fato antes. Nós vamos ver que Jesus estava no templo. E ele estava no templo fazendo o quê? Ensinando. O maior ministério de Jesus aqui na terra, a maior tempo dele foi ensinando. Então, nós entendemos que o prazer dele era ensinar. Tá? E quando vieram escribas e fariseus, e trouxeram uma mulher que foi apanhada
em flagrante adultério, e segundo a lei mosaica, ela teria que ser apedrejada até a morte. Isso está lá em Levítico 20, 10, e também em Deuteronômio 22, 22. Só que quando você vai em Levítico 20, 10, e quando você vai em Deuteronômio 22, 22, não era só a mulher que era apedrejada, o homem também, o casal, os dois adultos. E aqui, só mulher eles pegaram. Já começa daí uma falha. Mas Jesus não trabalha dentro desta falha. Jesus começa a trabalhar outro aspecto. E daí nós vamos tirar 4 lições importantes para a nossa vida. Olha só, quais são as 4 lições que nós aprendemos com Jesus? Como Jesus tratou o caso? Como nós deveremos olhar as coisas, as circunstâncias e tratar os casos? Primeiro, seja um pacificador. Jesus olha aquele burburinho, Jesus olha escribas e fariseus trazendo aquela mulher numa situação complicada, mas ele, com o espírito pacificador, ele evitou uma tragédia. Toda pessoa com espírito pacificador, ela evita tragédia. A palavra branda acalma o furor. Então, olha só o que Jesus trabalha e o que ele fala. Ele está dizendo para nós: não ponha lenha na fogueira. Ele está nos ensinando a, quando aparecer na nossa frente um litígio, tenha bom senso e coloque o teu espírito pacificador para que aquela situação saia ou termine em bom termo. Olha só o que Paulo escreve na carta aos Romanos 12, 18. Paulo diz assim: se possível, quando depender de nós. Então ele está falando, se possível, mas se tem alguma situação que depende de nós, tende paz com todos os homens. Ele está dizendo que a paz deve ser o meu registro, a paz deve ser o meu cartão de visita, a paz deve ser a minha entrada em qualquer situação. Então, primeira coisa que nós aprendemos com Jesus: seja um pacificador. Porque eles chegaram com a lei mosaica. Mas Jesus não olha para a lei mosaica, ele olha para a situação e ele percebe que aquela mulher precisa de um pacificador. Jesus está esperando que eu e você possamos ser esse pacificador. Segundo ponto: traga para perto aquele que já está fragilizado. Abrace quem está fragilizado. Dê uma palavra de carinho, de conforto para quem está fragilizado, para quem está quebrado, para quem está moído, para quem está destruído. Então ele está dizendo: olha, você como pacificador, você pode pacificar a situação. Olha para aquela pessoa que está fragilizada e você pode levantá-la, trazendo ela perto de você, servindo de escudo.
escudo para aquela pessoa. Jesus abriu, provocou um diálogo com aquela mulher. Ninguém queria falar com ela. Uma mulher adúltera merecia o quê? Apedrejamento. Então, ela não merecia que ninguém olhasse para ela com misericórdia, que ninguém olhasse para ela para protegê-la. Não! Mas Jesus, pacificador, ele traz a mulher para si e começa um diálogo. Ele abre uma conversa com ela. Ele começa a dialogar com aquela mulher para extrair dela a necessidade dela, para extrair a real necessidade dela. Ele diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Verso 10. Mulher, fala, Senhor, onde estão os teus acusadores? Jesus mostra para ela que ele estava ali com uma finalidade, e a finalidade que ele estava não era tirar pedra nela. A finalidade que ele estava lá era para pacificar aquela situação e também para dar para ela uma esperança. Olha as lições que nós aprendemos com Jesus. Terceira lição: cure as feridas das pessoas e deixa o juízo para quem de direito. Agora, tem uma coisa que eu fico pensando nisso, exatamente nisso. Cure as feridas das pessoas e deixe o juízo para quem de direito. Haveria alguém mais qualificado para exercer juízo sobre aquela mulher do que Jesus? Porque, segundo Timóteo 4,8 diz assim, que ele é o justo juiz. Se tinha alguém qualificado para exercer o direito de juízo, era Jesus. E ele abre mão daquele direito acusador, que seria o caso, para exercer um juízo de misericórdia, um juízo de graça, um juízo de benevolência. É interessante que está faltando nos nossos dias misericórdia. Está todo mundo tratando tudo a ferro e fogo, ao fio da navalha, a ponta da faca. Ninguém está exercendo misericórdia. E Jesus vem para nos mostrar: cure as feridas das pessoas necessitadas e deixe o juízo para quem de direito. Que interessante, que lição maravilhosa. E olha só, por causa disso, ele transforma o caráter. Ele transforma o caráter daquela mulher adúltera e ela passa a ser a primeira pessoa a pregar a essência do Evangelho. Ele não só restaura, não só dá perdão, não só dá um abraço, não só abre diálogo, não só olha para as pessoas e fala: olha, eu sou o pacificador, como também o caráter dela é restaurado pela presença do Senhor, e ela se torna a primeira pessoa a falar a essência do Evangelho. Agora eu pergunto: qual é a essência do Evangelho? Qual é a definição de Evangelho? Olha onde Jesus foi, olha a profundidade daquilo que o Senhor está nos ensinando essa noite. Essa lição terceira, ela é profunda, porque a definição de Evangelho é boas notícias. Boas notícias.
essência do Evangelho são boas novas. E quais são essas boas novas? Ele vive. Jesus vive. Essa é a essência do Evangelho. Nós servimos a um Deus que não está morto. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos um Deus ressurreto. A morte não conseguiu prender o teu Deus. A morte não conseguiu prender o teu Jesus Cristo. A morte não conseguiu prender o nosso Salvador. Então essa é a boa notícia. Ei, a boa notícia. Jesus, Ele vive. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nós servimos um Deus que está aqui. Nós servimos um Deus que te ouve. Nós servimos um Deus que te atende. Nós servimos um Deus que fala contigo. Então, que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz assim: ei, mulher, as boas novas são estas. Nem eu tampouco te condeno. E esta palavra de Jesus chega até nós, porque nós já ouvimos isso. Ei, Geraldo, nem eu te condeno. Nós fomos libertos por Ele, que vive, ressurreto, não está morto, venceu a morte. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. Nada pode segurar o teu Deus. Amém. Nada. Nem eu tampouco te condeno. Jesus anunciou para aquela mulher as boas novas, e ela sai e fala: Jesus, Ele vive. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quarta lição: seja amável. Agora vem a segunda parte do seja amável. Até mesmo quando precisar exortar. Seja amável, até para levar admoestação para as pessoas. Seja amável, até para repreender. É como uma mãe repreende o filho. Ela não espanca o filho. Ela repreende com amor. Muitas vezes com severidade, mas sempre dentro dessa severidade está recheado de amor, de carinho, de atenção, dizendo: ei, filho, eu estou te repreendendo para que você vá bem na tua vida. Mas essa minha repreensão, ela é repleta de compaixão, de misericórdia, de amor. Eu quero que você vença na vida. Eu quero transformar a tua vida numa pessoa prova, cheia de boas qualidades. Por isso que eu te repreendo. Amém. Que coisa linda. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Essas são palavras minhas, isso não está na Bíblia. São as minhas palavras, eu vejo mais ou menos assim, quer ver? Ei, mulher! Que situação horrível que você se colocou. Ei, mulher! Que situação complicada! Ei, olhe, que situação horrível você está. Mas cuidado, querida. Cuidado, mulher.
cuidado. Vai e não peques mais. Cheio de amor, cheio de carinho, cheio de passividade, cheio de misericórdia, cheio de benevolência. É Deus falando com essa mulher, mas falando muitas vezes com nós, que quando nós erramos, esse mesmo amor, esse mesmo carinho é dispensado das nossas vidas. Ei, por que você não seguiu o bom caminho que eu te falei? Mas olha, eu já resolvi tudo. Vai, não ande mais por esse caminho. Você percebe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Ele está dizendo para nós: o dia que eu puxar por ele, eu vou puxar com tanto caminho que você, cada vez que passar por aquele caminho, você não vai ter nem vontade de olhar, porque você vai falar: eu não vou desagradar o coração bondoso do meu Pai Celestial. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mulher, que situação complicada que você está. Cuidado, querido. Vai. Não volte mais por esse caminho. Não peques mais. Não peques. E ele abre uma porta. Mas se por acaso pecares, eu estou aqui. Eu tenho para você o melhor. Eu tenho para você restauração. Eu tenho para você mudança de caráter. Eu tenho para você bem-aventurança. Eu tenho para você as maiores e melhores coisas que você nem imagina. Eu tenho destinado a você. Agora nós vamos dar uma olhada no lado bom das coisas, porque muitas vezes nós olhamos as coisas ruins, o lado errado, nós não conseguimos extrair coisas boas de nada. Ezequiel, quando o Senhor toca e manda ele dar a volta do lado de ossos secos, e ele diz: os ossos, além de secos, estão sequíssimos. Ele não viu nada de útil, mas o Senhor vê de todos os lados, e nós temos que aprender com ele a ver situações boas, o lado bom da coisa. Tem situações que você olha e fala: não é possível, não tem. Tem todo lado, toda moeda tem dois lados. Tem o lado bom. E dessa situação, qual é o lado bom? Pare de atirar pedras. Pare de querer machucar pessoas. Pare de exercer a lei sem misericórdia. Pare de querer ver pessoas destruídas. Todas as pessoas foram criadas por Deus e todas merecem a atenção e o amor de Deus. Mas, pastor, você pode dizer: aí merece o amor de Deus. Lado bom, pare. Não são poucas as vezes que nós somos envolvidos em situações difíceis. Não são poucas vezes. Você não está fazendo nada, mas de repente você é envolvido numa situação difícil. E cada um de nós temos histórias para contar, exemplos de episódios que nós fomos envolvidos. E quando nós estivermos diante desses episódios, nós temos que lembrar essas 4 lições de Jesus, porque ele também foi
envolvido. O que ele estava fazendo no templo? Ensinando. Ensinando. E nisso levaram a mulher, envolveram ele. Então pare de atirar pedras. Atirar pedras, isso não acaba bem. Pedras são boas para decoração de ambientes. Pedras são boas para reforçarem estruturas e tantas outras coisas. Mas vamos parar de usar pedras como arma. Vamos parar de usar a nossa boca como uma arma. Vamos usar a nossa língua para bem dizer, para falar bem das pessoas, para profetizar bênção para a vida das pessoas. Vocês querem ver? Hoje, vamos tirar o carro da garagem e o carro do vizinho estava lá e ele não tinha posto a chave no lugar, posto em outro lugar, se bem que eu nem abri para ver, porque é todo filmado o carro dele e tal. Chamamos o vizinho, ele desceu com a filhinha dele, tem um ano. Daí, pôs a chave no banco, tá bom, tirou. Aí ele falou, a menina, eu cheguei 2 horas da manhã em casa, que a menina está com uma urticária, tem lá um probleminha, estava toda pipocada, toda. Eu falei, tá bom, aí foi no colo dele, pô, a menina falou que tinha 1 ano. Aí ele brincou com ela, correu atrás dela, tudo bem. Aí quando eu vim dentro, eu falei, você me permite que eu ore pela mãe dele? E eu usei a minha boca para profetizar, curar para a vida da mãe dele. Essa é a nossa vida. Nós temos que fazer isso. Transforma a tua arma, a tua pedrada em bênção. E naquele momento, as pedras foram deixadas no chão. Por quê? Pelos escribas e fariseus. Percebe que a atitude de Jesus foi tão impactante. A ação pacífica de Jesus foi tão impactante na vida de fariseus e escribas, que eles deixaram as pedras. E nós temos que seguir esse exemplo. Naquele momento, abandonaram as pedras. E nós temos que também abandonar as pedras que muitas vezes nós atiramos em pessoas. Esse é o outro lado. Quando nós olhamos o começo desse texto, não dá impressão para nós que Jesus não tinha saída. Dá-nos a impressão que Jesus não tinha saída. Mas Jesus consegue ver o outro lado. Ele consegue ver que os escribas não são tão ruins como parece, nem a mulher é tão pecadora como aparece, que não mereçam perdão. E ele consegue transformar o caráter daquela pecadora e transforma o caráter daqueles justos, segundo o próprio entendimento dele. E Jesus mostra para ela que ele tem perdão. E mostra para eles que eles não são tão bons assim. E que merecem também o perdão de Jesus. Uma atitude só, Jesus faz outras coisas. Olhar não era mais para aquela mulher.
fariseus já não estavam mais olhando para aquela mulher. Não. Naquele momento, eles olharam para si mesmos. Naquele momento, eles deixam o alvo principal deles, que é a mulher pecadora, a mulher adúltera, e olham para dentro de si. E quando eles olham, eles percebem que não tem diferença. Eles percebem que é a mesma coisa. O pecado dela era igual ao pecado deles. A situação dela era igual à situação deles. Então eles abandonam as pedras. Já não tem mais litígio. Já não existe mais motivo de apedrejamento. Já não existe mais motivo de morte. Por quê? Porque a vida estava diante deles, que é Jesus. Jesus. Eles fizeram uma autoanálise. E muitas vezes nós precisamos olhar para o espelho e fazer para nós também essa autoanálise. Olhar para dentro de nós. Pararmos de mostrar o dedo nas pessoas. Atirar a pedra. E olhar para ver se nós não estamos na mesma situação. É o que Jesus propõe nessa noite para nós. Olha que interessante, presta bem atenção. Aprendendo com Jesus. Outra palavra profética que eu quero deixar para vocês, essa é a segunda, presta atenção. Olhando para o ano que está se iniciando, eu vejo uma permissão de Deus, a oportunidade de aplicar essas lições que aprendemos agora na nossa vida. Amém. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Dizendo, vamos mudar de vida. Vamos deixar de ser escribas fariseus e olhar para as pessoas com amor, com misericórdia, com compaixão. E antes de encerrar, eu quero te informar: Jesus, Ele